tá certo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O que nós vamos falar hoje, na verdade, não é diferente daquilo que vocês já ouviram. Vocês já ouviram isso em outro momento, porque esse treinamento, salvo engano, ele não não tem ninguém aqui que está iniciando de primeira vez, certo? Ou não? Eu estou falando bobagem. É reciclagem, né? Do lado dela. É reciclagem, Aí né? do outro lado. É isso mesmo? É reciclagem para todo mundo, né? Vocês estão visualizando minha tela, pessoal? Positivo, positivo. Certinho, né? Tudo bem, vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho de ações para situações de emergência, tá? Caso aconteça, Deus queira que não aconteça, mas vai que acontece, né? Como a gente não tem informação nenhuma de simulados aí na Vale, tudo que acontecer, vocês vão entender como um caso real, tá? Então, assim, conhecer os telefões de emergência em Tubarão, alguém poderia me dizer quais são? Ninguém sabe, pessoal, os telefones de emergência de Tubarão? 5190. 3333 5190. Isso, 33335190, que aceita inclusive a cobrar, tá? O outro é o ramal 111, tudo bem? Então, qualquer ocorrência que houver envolvendo vítima, principalmente, tá? Ou algum ativo, por exemplo, um princípio de incêndio, né? Que está se espalhando, ou que possa vir a se espalhar, virar uma coisa de grande proporção, um acidente envolvendo pessoas, né? Então tem que ligar lá para o 33335190. Além de ligar para esses números, você deve, se for solicitado, né, pela pela brigada de emergência da unidade onde você se encontra, ou se houver algum sistema sonoro, algum alarme ou sirene, você deverá se deslocar, né, se retirar da edificação, da instalação onde você se encontra e se deslocar até o ponto de encontro mais próximo. Ali você deve aguardar até que receba instruções para retornar com segurança, tá bom? Uma coisa também importante de conhecer, pessoal, para o caso de emergência, são os pontos de emergência, tá? Então, são dois pontos, o de encontro, que é para onde você vai se deslocar em caso de emergência, e o ponto de emergência, que é para onde você vai direcionar o socorro em caso de emergência, tudo bem? Se tiver que ligar aí para o 33335190 ou para o ramal 111, é para esse ponto de emergência que você vai direcionar esse socorro. Ah, eu não sei, não lembro, aconteceu uma emergência, como é que eu faço? Liga para o 33335190 ou o ramal 111 e informa a edificação onde você se encontra e a área onde essa edificação, essa instalação fica, ela está instalada ali, tá bom? E aí os bombeiros eles já têm isso mapeado, né? O pessoal da emergência lá, eles vão saber atender, tá? Uma outra coisa também importante com relação à emergência, se tiver que descer escadas, utilizar o corrimão. Tá? Fazer com calma, com tranquilidade, para que em cima de um problema você não gere outro. Tá bom? Tá certo? Então é isso. Eu acho que não tem ninguém fora ou tem alguém de home aí? Caso tenha alguém de home, Polícia Militar, né, 190, Bombeiro 193 e SAMU 192. Tá bom? Caso seja necessário. Deus queira que não haja essa necessidade. Bom, isso aqui, pessoal, como eu disse para vocês, como é reciclagem, não precisa a gente ficar gastando muito tempo com isso, assim, detalhando os assuntos como se fosse uma primeira vez, entende? Então aqui a gente sabe que esse é o módulo 1, o PNR que cuida de PTS é o PNR 000031, PNR é uma sigla de procedimento normativo, assim como o PRO é uma sigla de procedimento operacional, tá bom? Então, só para vocês entenderem isso, ficar bem claro na mente. Então, o que cuida de PTS, que é Permissão para Trabalho Seguro, é o PNR 000031, tudo bem? Esse procedimento normativo, ele fala de dois módulos de PTS, o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1, que é esse que nós vamos relembrar aqui, é um treinamento voltado a emitentes e executantes credenciados. Quem são os emitentes credenciados? Os emitentes credenciados são, como o próprio nome já diz, aquelas pessoas que são designadas por seus gestores a serem os preenchedores, vamos dizer assim, da PTS, da Permissão de Trabalho Seguro.
são os responsáveis por preencher, por liberar a área, o equipamento, por meio desse documento, tá bom? Já os executantes credenciados, para a gente não fazer confusão, eles são aquelas pessoas de liderança responsáveis pela execução de um determinado trabalho numa determinada unidade, num determinado equipamento, numa determinada área. Tudo bem? Então, assim, normalmente é o encarregado, normalmente é o supervisor, é o cara que vai lá solicitar a emissão, né, ou a abertura de PTS. Tá certo? Então, essa aí é a definição para emitente credenciado, que seria mais o caso de vocês, né? E também para executante credenciado. O módulo 2, já o módulo 2, que não é o caso aqui, mas só para a gente, para ficar bem claro, o módulo 2, ele é aplicável apenas para executantes de serviço. Ou seja, o mecânico, o eletricista, o caldeireiro, né? Esses caras que vão estar botando a mão na ferramenta, a mão na massa, tá? Então, aquele módulo 2, é para esse time, é para essa galera aí. O módulo 1 já é mais para o pessoal que emite e para o pessoal que solicita a emissão da PTS, tá bom? No caso de vocês é o módulo 1. Só para relembrar, aí tem aqui tem o sumário dos assuntos que nós vamos tratar. Esse treinamento ele é dividido em cases, né? Cada assunto ali, cada tópico, né? Tem suas cases ali relacionadas. Eu não preciso ficar, como a gente vai falar isso mais na frente, eu não preciso ficar gastando tempo com isso aqui também, não. Tá bom? Que mais aqui que eu deixei passar? Introduçãozinha, né? Então, aqui vem falando sobre o processo de PTS ser um contrato pela vida. Na verdade, o PTS ela é como se fosse, pessoal, um complemento da RT, né? A gente sabe muito bem que a RT é a análise de risco da tarefa. Então, nós temos esse documento que é obrigatório para atividades onde você tenha interação ou onde você vai fazer intervenção em equipamentos, máquinas ou instalações, tá? Lembrando que a interação é quando você acessa uma área, um equipamento, mesmo que você não vá fazer nenhum tipo de intervenção nele, tá? Mas você vai estar interagindo com a área ali, com o local. Então, isso é interação, tá bom? Intervenção é botar a mão na massa, ir lá, fazer manutenção, retirar proteções e coisas dessa natureza. Que normalmente quem faz são as equipes de execução, tá bom? E a PTS, ela veio, na verdade, ela foi um processo que já existia, mas ele foi melhorado porque antigamente esse processo era chamado de PT, e essa PT ela era, na maioria dos casos, emitida dentro do escritório. O camarada fazia aquela fila lá na frente de uma sala de operação de uma determinada área ou determinado equipamento, e aí o operador ficava lá no ar-condicionado, e muitas vezes os operadores ainda diziam o seguinte, ó, traga as duas vias aqui já preenchidas, tá bom? Só para eu poder assinar para a gente não perder tempo. Chegar lá, o cara ia preenchendo, fazendo umas perguntas básicas, aí tem RT, cara, tem certeza? Tá? Ó, vou confiar em você, hein? Assinava, carimbava, tchau. Mandava o cara executar, não ia nem lá ver se os recursos estavam presentes, sabe, como é que estava a galera, se a galera estava autorizada, se estava todo mundo treinado. Confiava na palavra do solicitante, entenderam? E só que isso aí estava gerando muito problema, estava tendo muito acidente, aí envolvendo as atividades por falta de recurso, por má gestão da atividade, e aí a Vale inteligentemente resolveu mudar isso. E aí transformou isso, criou o PNR 31 e transformou o processo de PT simples, um processo falho, né, deficiente, num processo um pouco mais efetivo, né, que tem tudo para ser um processo realmente seguro, tá bom? Então, assim, esse processo ele veio para complementar a RT. Ele está dentro do VPS, lá no pilar lá técnico, né, no item 5, saúde, segurança, meio ambiente e comunidades, tá? Ok? Aqui vem trazendo o conceito de dono da área, tá, pessoal? Aqui a gente já entra nos cases, só para a gente relembrar a questão de dono da área. Pode ser que você tenha ali numa unidade operacional mais de um dono,
tá? Então, às vezes você tem um pátio, mas nesse pátio você tem máquinas ali que pertencem à pelotização e você tem máquinas ali que pertencem a porto, né? Então, assim, as máquinas que pertencem à pelotização, o dono dessa máquina, desse ativo, é a pelotização, é a operação da pelotização. No caso do porto, é o porto, a operação do porto. Ah, então, de caso, se eu fui num pátio que tem máquina de pelotização em porto, eu não posso solicitar, se eu fosse, né? Se você fosse, no caso, o solicitante, o executante credenciado, né? Você não poderia solicitar da máquina do porto lá na pelotização? Claro que não. Você tem que ir lá no porto para solicitar lá a emissão da PTS para a operação dona do equipamento, do ativo, tá bom? Cada área, cada ativo só pode ter um dono. Eu não posso, como eu estou falando para vocês, ó, eu posso ter num pátio vários equipamentos de vários donos. Então eu não posso designar, chegar lá e falar, não, eu posso escolher uma única pessoa lá da pelotização ou do porto para responder por todos os ativos ali, todos os equipamentos. Não posso. Tá? Eu tenho que entender quem é o dono daquele equipamento e ir lá pedir para ele, tá? E a mesma coisa para quem emite a PTS, tá bom? Você tem que ter isso bem claro aí para você saber como é que você vai fazer a emissão, né? Às vezes o camarada vai executar atividade no equipamento que pertence a uma determinada área, que não é a sua área de atuação. Então você não pode ser emitente para aquela atividade, tá bom? Só para a gente entender isso aí. Aí tem aqui os requisitos, aqui o item que fala de dono de área, né? Que é o requisito 4.3, que fala que dono, na verdade, o dono, quem é? O dono é o gerente da área ou o supervisor abaixo dele, tá bom? Designado por ele, tá bom? Então, ele é o dono da área. Então, esse camarada, cabe a ele, na verdade, designar os seus emitentes credenciados. Ele é que vai dizer do time dele lá, dos operadores, do pessoal de manutenção, que seja, quem que é mais qualificado, quem que conhece os equipamentos, né, a fundo, com detalhes, que conhece os ativos, para ele poder designar como emitente credenciado aí. Tá legal? Lembrando que cada área só pode ter um dono. Aqui, pessoal, vem falando da questão de dono temporário, né? Antigamente era chamado de dono temporário. Hoje não é dono temporário mais, é dono original, né? Não original, desculpa. Dono não original. O dono original é o responsável, né? É o gestor daquela área, daquela unidade, daquele ativo, tá? O dono não original, ele pode ser representado por algumas gerências na Vale. Tá? Quais são as gerências que podem atuar como dono não original, enquanto durar um projeto, uma obra, na área de um determinado dono? As gerências de projeto de capital ou de investimentos correntes e suas coligadas, né? Então, às vezes você tem aí na gerência de investimentos, você tem a gerência de integridade estrutural, que também está junto aí. Então, essas gerências, elas poderão atuar, se designadas formalmente, tá? Como dono temporário. Vou dar um exemplo para vocês. A gerência de projetos aí, que nossos amigos aí, o Tarcísio, o Carlos e o Ricardo fazem parte. Gerência de projetos, Vitória, não é? É isso mesmo, meninos? Positivo, isso aí. Pois é. Então, a gerência de vocês tem muito disso. Muitas vezes vocês vão fazer um projeto dentro de uma área que tem um outro dono. Por exemplo, as usinas 1 a 4, as usinas 5 a 7, a usina 8. Essas áreas têm um dono, tem um gerente. Então, esse cara, por padrão, deveria designar, ele tem lá designado, é claro, os seus emitentes credenciados de PTS. Só que muitas vezes, devido à rotina desse time, eles não vão ter gente suficiente, ou tempo, pelo menos, para estar liberando tudo quanto é tipo de atividade lá dentro da área. Aí o que eles fazem? Pô, a gerência de projetos vai instalar um projeto de melhoria aqui na minha área, beleza. Então, a gerência de projetos, nós vamos designar essa gerência como dono não original, eu ia falar temporário, tá, pessoal? O vício, mas é dono não original, enquanto durar o projeto. Então, o que a gerência de projeto vai ter que fazer? Ela vai informar para a gente onde vai executar a obra, ela vai murar, cercar, né, segregar essa área, e dentro dessa área, a partir do momento que essa área for segregada, dos portões para dentro, quem vai mandar é a gerência de projetos.
Então, até nós que somos donos oficiais aqui, originais da área, para adentrar aquela área segregada, a gente tem que tomar a bênção lá dos donos temporários, dos donos lá provisórios, tá? Que no caso seria a gerência de projetos ou a gerência de investimentos correntes e suas coligadas, tá? E aí, caberá, nesse caso, nesse contexto, a gerência de projetos, seja de capital, corrente, de integridade, o que for, né, designar os seus emitentes credenciados, né, enquanto durar aquele projeto. É o caso aí do Tarcísio, é o caso do Carlos e é o caso do nosso amigo aí, Ricardo Moreno. É ou não é? É assim que funciona ou não é, meus amigos? Positivo, exatamente. Então tá, se eu falar bobagem aqui ou errar, me corrija aí, por favor, tá bom? Vocês sabem disso muito melhor do que eu. E é justamente isso que está tratando esse case aqui, tá, pessoal? Aqui você tem esse cara aqui, né, de laranja, que seria o representante da gerência de projetos, né? E o cara ali de camisa azulzinha seria o dono original da área. Então, aí o cara de laranjinha está dizendo para o cara o seguinte, para o dono, olha, nós vamos executar um trampo aqui e a gente precisa que você emita PTS para mim, tudo bem? O cara vai analisar a situação e se ele entender que pode fazer, que tem gente com tempo suficiente para fazer, ele vai fazer. Caso ele entenda que não, ou ele, de repente, possa fazer de primeiro momento e depois designar formalmente a gerência de projetos aí para que ela seja a dona daquela obra ali, daquela área, né, segregada enquanto durar aquele projeto. Tá? E como é que faz isso? Qual o documento que se usa para fazer essa formalização de dono não original? É o anexo 15 do PNR 31. O PNR 31, ele tem hoje 15 anexos, tá bom? Ele tem o anexo 1, o anexo 4, o anexo 5, me corrija aí se eu errar, tá, pessoal? Anexo 1, anexo 4, anexo 5, anexo 6, anexo 8A, anexo 8B, anexo 10 e anexo... Tem um anexo 11, mas que trata de um fluxo, tá? O anexo 11 só diz como é que é o fluxo de emissão de PTS, né? De solicitação de emissão de PTS. E o anexo 12, que é um anexo que não existia há um tempo atrás, ele trata de trabalho a quente, tá bom? Eu acho que eu não errei, não, tá? Se eu tiver errado aí, vocês me corrigem aí, por favor, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. E o anexo 15, né? O anexo 12 e o anexo 15, tá bom? Então, acho que eu não errei, não. Não, errei sim. Porque eu falei que o anexo 11, que fala do fluxo, mas na verdade não é. É o anexo 13. Tá? Eu acho que não existe anexo 11. É anexo 10, anexo 12, anexo 13 e anexo 15, se eu não estou enganado. Ah, e o anexo 16. O anexo 16 é a PTS em si, tá, pessoal? É o formulário principal da PTS. Os outros são os complementares, dependendo do tipo de atividade que você vai ter ali. O anexo 16, vocês sempre vão ter, tá? Agora, por exemplo, o anexo 1, que trata de altura, vocês só vão ter se tiver altura envolvida. O anexo 4, vocês só vão ter, né, só vai preenchê-lo caso vocês tenham bloqueio nos trabalhos que vão ser executados. E assim, e por aí vai. Tem o anexo 6, que é a PET, né, a permissão de entrada e trabalho, que é para trabalho em espaço confinado, exigido lá pela NR 33, tá bom? Então, assim, é o anexo 16 e os demais. E o anexo 15 é justamente o anexo que é utilizado para fazer a designação dessas gerências de projetos aí e investimentos como dono não original enquanto durar uma determinada obra, tá? É isso que o case aí está dizendo. E aqui é o que fala, os requisitos lá do PNR que fala sobre isso, tá bom? Está falando exatamente o que eu falei. As áreas de projetos capital e investimentos correntes podem exercer o papel de dono quando devidamente designadas pelo dono original da área, tá? Porque quem faz a designação provisória é o dono original, através do anexo 15, tá? E ao se tornar o dono da área, projetos capital ou investimentos, passa a assumir a responsabilidade de emissão de PTS. Viu aí? Por isso que essas gerências é que passam a designar os seus emitentes credenciados, tá? Então, de acordo com os critérios de aplicação, bem como todas as demais responsabilidades de dono de área. Assim sendo,
caso o dono original tenha de executar alguma tarefa que se enquadre no fluxo do anexo 13, é isso aí, este deverá solicitar a abertura de PTS ao novo dono. Olha aí, ó, tá? O dono original tem que pedir bênção ao dono não original nessas condições. Uma área segregada é aquela área que tem um perímetro ali delimitado, que tem ali um tapume, né, um cercado, né, e devidamente sinalizado, inclusive com placa, né, dizendo o tempo de duração da obra, a empresa contratada lá que vai executar, a gerência responsável, o representante da gerência ali, o preposto, né, vale, por aí vai, tá? Vamos para frente. Atividades em ferrovia, também tem isso, pessoal? Tem também, tá? Só que a atividade de ferrovia, além de tudo isso que a gente falou, existe também um outro procedimento chamado LDL, tá? LDL significa liberação e devolução de linha, que é um procedimento da ferrovia para liberação de uma linha por um determinado período. Não pode ser um período muito longo, tá, pessoal? No caso de ferrovia, porque senão impacta diretamente na logística dos materiais usados na produção de pelota, né, ou dos processos aí de uma planta de pelotização, tá? Então, assim, você tem um prazo ali definido por esse documento que passa a integrar a PTS. Então, tem ali o anexo 16, todos os anexos também, dependendo do tipo de atividade que vai ser executada, conforme eu já falei, mais o LDL, tá bom? Quem é que faz a emissão desses documentos no caso das atividades para ferrovia? Aí são os operadores de linha aí, tá? Como esse camaradinha que está aparecendo aí nessa figura aí na apresentação, tá bom? O operador de campo, tá? Isso é feito tudo via CCO, tá, pessoal? Que é a Central de Controle Operacional da Ferrovia. Cada área tem a sua central. Bom, então é isso que o case trata. E aqui o requisito do PNR, que fala, os requisitos, né, que falam sobre isso aí que eu acabei de falar. Emitente nas eletrovias, ferrovias. É o empregado vale ou gerenciadora, né, que é o contratado ali, que compõe a equipe responsável pela abertura da LDL, formalmente designado pelo líder vale dessa equipe, o gerente ou supervisor. Durante sua permanência ao longo da linha férrea, é o responsável por emitir a PTS para as demais equipes que forem realizar outras tarefas no trecho da ferrovia e no prazo definido pela LDL, respeitando o critério de aplicação da PTS. Tá? E ali o 4.8 informa o que é LDL, que eu já acabei de falar para vocês. Tá? Bom, aqui fala PTS na área onde o seu líder é o dono. Acho que é o termo mais correto. Tá? Como é que funciona a emissão de PTS em áreas onde você, por exemplo, você é o operador de uma área e você tem um determinado equipamento ali na sua área onde você vai ter que ir lá fazer intervenção. Precisa-se de PTS nesse caso? Bom, segundo o PNR 31, não. Não com ressalva, né? Vou botar uma ressalva aqui. Lá no anexo 13, pessoal, fala dos critérios para emissão de PTS. O primeiro critério, né, que tem que se levar em consideração, é se existe nesse trabalho nessa atividade, algum requisito legal, alguma coisa exigida por lei. Por exemplo, eu vou fazer manutenção num tanque lá que é classificado como espaço confinado. Primeira coisa que eu preciso saber, esse tanque está na minha área onde o meu gerente é o líder, ou meu supervisor, tá? O que eu preciso saber? Bom, espaço confinado, o tanque está classificado como espaço confinado. Para espaço confinado, eu preciso de algum tipo de permissão de trabalho? Sim ou não, pessoal? Pessoal, sim ou não? Sim. Sim, claro que eu preciso. Porque a gente sabe que isso é uma exigência legal, não é? A gente sabe que a NR 33 ela exige que seja emitida uma PT, uma permissão de trabalho, que ela chama de PET, né? Permissão de entrada e trabalho. Essa permissão é obrigatória, tem que ser emitida antes do acesso ao espaço confinado. E isso depende da área onde eu tiver, que se o dono é o meu líder, se é outro. Aí esses critérios eles caem por terra, porque isso está definido e exigido pela lei, pela legislação. Então, entenderam, pessoal, onde eu quero chegar? Tá, eu sou de uma área, meu supervisor, meu gerente é o dono, tá?
tem uma atividade para fazer. Primeira pergunta, essa atividade tem algum requisito legal que se aplica a ela? Por exemplo, eu vou ter altura, acima de 2 metros. Porra, acima de 2 metros eu sei que eu preciso ter também, se não for uma atividade rotineira não procedimentada, eu preciso ter uma permissão de trabalho. Ah, quem que define isso? Quem que exige assim, que assim seja feito? Onde é que está escrito? Na NR 35, que é a norma que trata de trabalho à altura. Trabalhos não rotineiros, onde você não tenha um procedimento padrão para aquele trabalho, você precisa ter, além de uma análise de risco, também uma permissão de trabalho. A NR35 chama essa permissão de PTA, permissão de trabalho em altura. Tá? O PNR 31 chama de anexo 1. É o anexo 16 mais o anexo 1. Tá bom? Porque ali está envolvendo atividades acima, no caso da Vale, acima de 1,80 m, né? Entenderam, pessoal? Então, vou ter trabalho em altura, por exemplo, vou ter trabalho em espaço confinado, ou um outro exemplo, na minha área, eu preciso de PTS sim, porque a lei assim determina. Tá? É exigência legal. Não tenho exigência legal, vou fazer uma atividade ali de manutenção, onde não envolve legislação, onde não tenha nenhuma legislação me exigindo permissão de trabalho, eu preciso de PTS? Nesse caso, não, eu não preciso de PTS, tá bom? Eu preciso sim de ter uma RT, uma análise de risco da tarefa, dependendo do tipo de atividade que eu for executar, tá? E preciso ter, talvez, um procedimento operacional específico daquela atividade ali, daquele equipamento onde eu vou executar o meu trabalho. Tá certo, pessoal? Ficou claro isso aí? Sim, está claro. Olha aí, ó. Estão vendo esse quadradinho aqui atrás da moça aqui, ó? Da mocinha que está aqui conversando com o rapaz? Isso aqui é o anexo 13 do PNR 31. Tá? Esse anexo 13 é o anexo que informa em que situações se precisa ou não emitir PTS. Inclusive, meus amigos, se vocês decorarem, fizeram uma colinha desse anexo aí, vocês não vão errar nunca na questão do. Não vão ter, nunca vão ter dúvida todas as vezes que vocês tiverem que emitir uma PTS. Caso você ainda tenha dúvida, né? Pô, cara, será que para essa atividade aqui eu tenho que emitir PTS? Pô, agora eu estou com dúvida. É só ir lá no anexo 13 e olhar. Ali tem ali, ó, início da atividade, para ela se iniciar. Primeira pergunta: a legislação aplicável ou outro requisito externo, né, que exige a emissão de permissão de trabalho para essa tarefa? Se a resposta for sim, eu tenho que emitir a PTS. Simples e objetivo. Se a resposta for não, não tem nada na lei que me obrigue a ter uma permissão de trabalho, então eu vou para a próxima pergunta. Tá, o meu time de execução, ele vai fazer essa atividade vai ser executada na área de um outro dono ou é na minha área? Tá? Se for na minha área, ou seja, não vai executar na área de um outro dono, então, olha lá, não requer emissão de PTS. Se for executar na área de um outro dono, aí já são outros 500. Se sim, aí vem uma terceira pergunta. Tá, então tá bom, eu vou executar lá na área de um outro dono. Eu sou da gerência de projetos aqui, vou executar um trabalho lá nas usinas 1 a 4. Porra, lá é outro dono, cara. Tá, vou executar lá, ainda não tem a área segregada, ainda não tem o anexo 15 preenchido, mas vou executar o trampo lá. E aí, eu preciso de PTS? Se a pergunta for sim, vem a terceira pergunta que eu tenho que fazer antes da resposta. Aí eu vou analisar se naquela tarefa que eu for executar, eu tenho na análise de risco de tarefa que foi feita para aquela tarefa, se eu tenho riscos mapeados como classificados como alto ou muito alto. Tá? Então, se eu tenho algum risco, alguma condição de risco que está na minha RT, que foi classificado como alto ou muito alto, lá no finalzinho lá do documento RT, tem essa informação. Aí eu vou precisar de PTS sim. Se eu não tiver na minha RT o risco mapeado como alto ou muito alto, só apenas de médio para baixo, né? Médio ou baixo, aí eu não preciso de PTS também. Vira aí como é que não é um fluxo difícil de entender? É só você ler isso aí, mentalizar isso, que você nunca vai ter dúvida se você precisa emitir uma PTS ou não, dependendo da situação, dependendo da área onde vai ser executada, dependendo do tipo de trabalho, se tem alguma atividade ali com exigência legal ou não. Vira aí, pessoal. Então, em resumo, tá? Legislação exigiu?
mesmo que a atividade seja feita na minha área, eu preciso de PTS. Ah, se for feito na área de outra pessoa, também, mesma coisa. Estou trabalhando aqui na minha área, a legislação não exige, eu preciso ter PTS? É na minha área, tá? Então eu não preciso ter PTS. Ah, é na área de um outro dono. Na área de um outro dono? Então eu tenho que fazer uma terceira e última pergunta. A minha ART, ela tem risco mapeado como alto muito alto? Tem. Então, lá na área do outro dono, eu vou precisar de PTS. Não tem, os riscos são classificados no máximo como médio, de baixo a médio, então não preciso ter. Tá bom? Ficou claro, né? Aí tem aqui, meus amigos, dizendo aqui o que é a PTS, né? Então, fala aí do processo PTS, né? Que envolve etapas de pré-planejamento, planejamento, programação, execução de tarefas, né? E aí você tem que ter conhecimento prévio dos riscos e definição dos controles. O que é isso? O que ele está falando aí? Antes de emitir uma permissão de trabalho, eu preciso, até mesmo antes de emitir uma OM, uma ordem de manutenção, eu preciso ter uma análise de risco de tarefa pronta. Eu preciso ir lá na área, saber onde é que o trabalho vai ser executado. Isso é pré-planejamento. O pré-planejamento é aquela reunião inicial. Depois o planejamento, que é eu tenho que ir lá fazer visita técnica, ver o serviço que vai ser executado. Pelo menos deveria ser assim, né? A gente não sabe se a coisa é feita exatamente dessa forma, mas pelo menos deveria ser. Então, eu vou lá, vou olhar a área, vou ver quais recursos que eu vou precisar, se vai ter altura envolvida, se eu vou precisar de recurso de acesso. Aí eu vou entender, ó, pô, vou ter trabalho acima de 1,80 m, vou precisar de andaime, escada ou plataforma elevatória, dependendo do tipo de trabalho. Porra, eu tenho que ter pessoal treinado na operação de plataforma, treinado no Hack 1, na NR35, no PRO de altura. Entenderam, pessoal? Como é que é o planejamento? Então, assim, como é que era feito antes? Antigamente era feito um OM, normalmente uma OM genérica, essa OM caía na mão do pessoal de segurança, o pessoal de segurança pegava essa ordem de manutenção ou ordem de serviço, e em cima das informações ali elaborava a RT. Hoje em dia mudou, tá? Depois do advento aí do PNR 31, isso mudou. Então agora tem que fazer primeiro a análise de risco de tarefa, depois da análise de risco, baseado em cima dela, o pessoal de planejamento vai gerar as OMs, tá? Porque fica uma coisa mais assertiva. E depois, sim, por meio dessa OM, vai ter ainda a complementação da PTS, se for aplicável. Tá bom? Então é assim que funciona. Já adiantei aqui uma parte para vocês. Critérios de aplicação, todo mundo entendeu, pessoal? Aqui está falando desses critérios. Eu estou pulando aqui um pouquinho. Entenderam isso aí? Ó, gente, fala que entendeu. Não vou passar o vídeo, não, tá? Ou vocês querem que passe o vídeo? Passa aí, só para lembrar. Ah, vamos passar o videozinho, então, para reforçar o que eu já falei, tá? Pelo menos alguns, tá? Tá sem som. Tá sem som, hein? Cara, Não tá saindo som aí não, Ed Carlos. Não sei, mas o meu não foi 69.
É isso aí. Aquele videozinho que todo mundo já conhecia, né? Mas é só para dar um reforço no que a gente falou. E aí aqui vem os itens aí que fala, né? Eu já falei dele, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu deixei passar. Tá, isso aqui é tudo que já foi falado ali para trás, né? Requisito legal, questão de estar na área de outro dono, essa coisa toda aí que nós já falamos. A questão de requisito legal de risco médio. Ah, tá. Isso aqui, pessoal, o que que acontece? Imaginemos que você vai trabalhar na área de um outro dono, né? E aí você sabe, ó, vou trabalhar na área de um outro dono. Segundo o anexo 13, tá? Eu agora tenho que fazer a terceira pergunta, né? A minha análise de risco, elaborada ou análise de risco de quem for executar a tarefa. No caso de vocês que são emitentes, vocês têm que pensar, bom, os caras vão trabalhar na área de um outro dono. Tem uma análise de tarefa, deixa eu olhar aqui. Olhou a análise de risco do cara. Está dizendo lá que os riscos são todos classificados como médio? Ah, então não precisa de PTS. Depende. Aí você tem que ir lá, voltar lá no início do fluxo, do anexo 13. O que diz o início do fluxo? Quem pode me ajudar aí? O que diz o início do fluxo, pessoal? Quem prestou atenção? Qual é a primeira situação que me obriga a ter uma PTS? Vocês são emitentes, hein? Qual é a primeira situação que me obriga a ter permissão de trabalho seguro? Se tiver incluso alguma hack dentro do anexo, você tem que emitir a PTS. Se houver exigência legal, pessoal. Tá bom? Lembra O lá? anexo 16 ele já contempla as exigências legais, né? Ela na ponta superior do cabeçalho, ela já fala sobre as exigências legais, que são justamente as hacks, né? E também as Vamos lá. NRs. Então, Só, assim, só esclarecendo, é o Tarcísio, né? positivo. Pois é, só esclarecendo, Tarcísio, aí para você, para a galera aí, hack, ela na verdade não, eles na verdade não são lei, tá? Os hacks, eles não estão dentro de lei, eles são procedimentos internos da Vale, tá? Que pode ser que represente a lei para a Vale, pode ser que sejam complementos àquilo que a legislação exige, sim, claro. Por exemplo, hack 1 complementa o que é exigido pela NR 35. Tá bom? Mas a lei é a NR 35. Então, assim, o que a gente precisa botar na mente é o seguinte: bom, eu vou emitir PTS. Qual atividade vai ser executada? Trabalho à altura. Trabalho à altura? Pô, então acima de 1,80 m, né? Bem acima. 4 metros de altura. Opa! Então eu sei que existe uma obrigatoriedade de emissão de PTS. E não é porque o RAC fala, não. É porque a norma, a legislação assim obriga. Tá? O RAC, ele seguindo a legislação, ele reforça o que a legislação já determina. Tá bom? Então é só para isso ficar, não gerar confusão, porque senão daqui a pouco a gente está achando que a hack é lei. Claro que é, no contexto Vale. Quem fala isso? O próprio Eduardo Bartolomeu, CEO da Vale. Se vocês já participaram de algum evento aí, ele apresentando, certamente vocês já devem ter ouvido isso. Tá? Ele fala, ó, para Vale, hack é lei. Ele fala muito bem nesses encontros aí de 360 graus que ele apresenta. Tá? Então, Perfeito, isso aí. internamente, o hack é lei, tá? Isso aí. Mas... Aqui interno, por exemplo, hack 4, né? Bloqueio Uhum. e o 5. Na área do porto, qualquer atividade de içamento, independente da condição, tem que emitir PTS. A gente sabe que NR35, hack 1, Isso. NR10, hack 10, mas aqui dentro da Vale, das condições onde são avaliados, hack é Uhum. lei e observando o critério tem que emitir PTS. Por isso que eu comentei sobre as exigências que tem no anexo 16. Não, claro, claro. E aí, quem é que pode acrescentar alguma coisa ou fazer algum adendo, vamos dizer assim, a esse fluxograma aí do anexo 13? O próprio PNR fala isso. O time de segurança envolvido naquela unidade ou daquela gerência ali, eles podem acrescentar, entendeu? Então, por exemplo, às vezes tem um critério aqui que não, determina que não precisa ter PTS, o PNR determina assim, mas como medida adicional de segurança, o pessoal, o time de SSMA daquela gerência
acha importante que seja emitida a PTS. Não tem problema, tem que ser emitida, então, tá bom? Isso está previsto no próprio PNR, tá? Agora, se o time entender que não precisa, é só seguir o fluxo que está no PNR, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui está repetindo o que nós vimos ali atrás. Eu não sei porque que eles repetiram tanto. Aqui me falando das etapas de planejamento prévio, planejamento integrado, tá, pessoal? Aquilo que eu também já falei lá atrás, né? Que tem que ser feita uma reunião normalmente para entender o que vai ser executado, né? Depois tem que ser feita uma visita de campo. Aí lá tem que ser feitos os levantamentos para a elaboração de análise de risco de tarefa. Depois, em cima dessa análise de risco da tarefa, é elaborada ou são elaboradas, né, as ordens de manutenção ou de serviço, tá? E aí sim, a partir dessas ordens de manutenção, as atividades elas serão executadas e dentro dessa ordem de manutenção é que pode vir também dizer, dependendo do tipo de atividade, daquilo que vai ser executado, se vai ser necessário ou não você ter permissão de trabalho seguro, tá? É basicamente o que está falando. O vídeo aqui, a menina vem apresentando o PNR, eu vou pular para a gente ganhar tempo, tá? Um videozinho bem... né? E aí aqui vem falando dessa parte de integração, de planejamento, né? E outra, isso aqui também ajuda a envolver, assim, de forma mais efetiva o pessoal de planejamento, porque antigamente esses caras, como eu falei para vocês, esses caras emitiam as OMs, né? Ou os OOS, esses documentos eram muito genéricos e eram utilizados como base para se fazer análise de risco. Então, imagina a qualidade da análise de risco. Muitas vezes o profissional de segurança não entendia nada, eu já peguei várias assim. Então você lê aquele negócio ali e fala, pô, bicho, isso aqui tá genérico pra caramba, não precisa nem ser muito inteligente, não. Aí nem considerava aquilo, jogava aquilo de lado, eu pegava só as informações de área, de equipamento, aquelas informações básicas, o resto eu fazia de acordo com o meu conhecimento. Ou chamava o executante lá, perguntava detalhes da execução, entende? Então hoje a coisa já mudou. Hoje o pessoal de planejamento, eles obrigatoriamente precisam consultar a análise de risco de tarefa para poderem estar elaborando suas ordens de manutenção, para não ficar genérico. Entenderam, pessoal? É assim que funciona. Positivo. Hoje está tudo muito integrado, né? Então você tem muita integração aí da PTS com a análise de risco de tarefa. Então, na verdade, é assim, ó, é a análise de risco da tarefa, mais ordem de manutenção, mais permissão de trabalho seguro. Então, são esses 3 documentos que precisam se conversar, tá? Aqui, falando de planejadores, ó. Tá? Devem consultar, ó. Os planejadores de tarefas devem consultar, né, análise de risco específica na etapa de planejamento. Para quê? Para antever os riscos e considerar os recursos necessários que vão na ordem de manutenção de serviço para controlá-los. Tá vendo? Então, envolve mais aí esse pessoal que não gostava muito de estar diretamente ligado a esses processos, ou não estavam, né, diretamente ligados, tá bom? Tá. Que mais temos aqui? Aqui, ó, falamos de OM, né, ordem de manutenção. Ordem de manutenção, muitas vezes elas eram genéricas, né, como eu falei para vocês. Então chegava na mão do time de segurança, aí o cara não entendia nada, aquele blá 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 que eu já contei para vocês aqui. Entende? Então, assim, aí tem um exemplo de ordem de manutenção com título genérico. Por exemplo, o cara recebe uma ordem de manutenção lá e está lá escrito revisão pesada da locomotiva 2143. Porra, bicho, aí o cara, né, vai com a revisão pesada. O que é uma revisão pesada? Então, o cara fica com dúvida, ele não sabe exatamente, especificamente, o que é que vai ser feito. Se você se deparar com uma OM nessa condição, qual deve ser a sua ação? O que você deve fazer como emitente de PTS? E aí? Tem que verificar o planejamento, né? Você não pode ir fazendo, executar conforme o que Ué, ele mas diz. a Não, ordem de você tem, manutenção não é o planejamento escrito? mas você tem que questionar o cara lá como é que ele vai executar a tarefa. Tudo bem, mas aí, tá. Aí a tarefa não vem descrita na ordem de manutenção? Então, aí imagina você recebe uma ordem de manutenção com o nome lá, revisão pesada da locomotiva 2143. O que é revisão pesada?
Se vier só isso lá, sem detalhamento, e aí? Qual deve ser a ação imediata do emitente credenciado de PTS? Deve emitir a PTS? Não deve? Não, ele não vai emitir PTS, não, né? Deve-se fazer o quê, então? Lê o quadrinho aí, a caixa de texto aí que está em cima dessa menina aí, por favor. Alguém. Lê em voz alta aí, por favor. Lê aí, Tarcísio, vai. Não vamos emitir a PTS, vamos retornar esta OM para o planejamento para que ela volte com um detalhamento adequado para a realização da tarefa. O que Vira podemos aí? fazer? Nosso camarada responde, né? Não, o cara pergunta para ela, o que que nós podemos fazer? Olha, tá genérico isso aqui. Aí ela vai responder isso aí, ó. Então, essa deve ser a resposta de vocês como emitentes credenciados. Tá? Não emitir PTS, porque é genérico, não está detalhado. Como é que você vai emitir uma PTS para uma atividade que não tem nem detalhamento? Vira aí como é que a coisa... Por que que hoje tem que fazer a análise de risco primeiro, para depois, em cima da análise de risco, fazer a OM? Porque corrigindo aí. normalmente a análise de risco ela já vem com a tarefa e o passo a passo. Entende? E aí, baseado nessas informações, o planejador ele pode fazer uma OM mais específica, uma OM mais adequada, né? Com maior qualidade. Bom, então, recebeu a Correto. OM genérica, leu, não está batendo com o que está na RT, meu amigo? Não libera PTS, não. A não ser que você libere por sua conta e risco. Tá? Só corrigindo aí, tá? Pergunta do rapaz e resposta da moça. Isso aí, exatamente. Aqui, tá aqui dizendo, ó, de novo, ó, o escopo da tarefa da PTS deve ser específico e relacionado à execução da tarefa. Tá? Mas você registrou isso aí, não tirou foto? Bota o horário dele aí. É bom registrar isso aí. Caso de algum problema, foi ele que autorizou, entendeu? É mesmo, registra isso aí, cara, senão vai dar problema. Tá, então aqui, pessoal, puxando a orelha aí dos planejadores, está dizendo o seguinte, lá embaixo, requisito 7.7.b, papéis e responsabilidades dos planejadores, fornecer aos coordenadores, cabe a eles, tá? Fornecer aos coordenadores, supervisores, emitentes e executantes das áreas os escopos específicos de tarefas planejadas, tá? Então, cabe a esses caras entregar assim. Então, para eles não ficarem na mão, reverteram-se as posições. Antes era OM, depois a RT. Agora passou a ser RT primeiro, depois OM. Entenderam? Para facilitar a vida aí do time. Tá? O que mais que nós temos aqui? Atuação dos emitentes. Vamos lá, atuação dos emitentes. Isso aqui, pessoal, muito importante, tá? Que acontece? O emitente credenciado de PTS, ele nunca pode estar diretamente envolvido na tarefa. Por exemplo, eu não posso ser da empresa, a empresa Plamon, de repente você tem lá, acompanha a empresa Plamon. Na empresa Plamon, a Plamon, eu dei um trabalho para ela fazer, um serviço. Eu não posso designar o emitente de PTS da Plamon. Ele pode ser o requisitante, o solicitante, o executante, né, credenciado. Ele pode ser o executante, que vai ser o cara que vai lá solicitar a emissão da PTS. Porém, ele não pode ser o emissor ou o emitente, né? Ele não pode. Por quê? Porque o emitente, ele não pode fazer parte da equipe de execução, seja esse cara vale ou contratada, tá bom? Por que que normalmente as gerências, elas contratam aí, pega o pessoal de gerenciamento, como é o caso da Serenge, e designa esse pessoal como vocês são aí, entendeu? Como emitentes credenciados. Por quê? Porque vocês fazem parte de uma empresa que presta serviço à Vale, só que vocês são neutros, vocês não participam diretamente do trabalho a ser executado. Entenderam? Tem gente que fala assim, tá bom, mas se eu sou fiscal de uma atividade, ou eu tenho um fiscal, e ele que acompanha aquela tarefa, ele não é interessado que aquela tarefa ela possa acontecer de forma dentro do prazo, dentro do cronograma e tudo mais? Claro que ele é interessado. Porém,
Se ele for designado como emitente credenciado de PTS e ele for conivente com erros e falhas a fim de que a tarefa ande mais rápido ou dentro do prazo, qualquer situação ruim, indesejada que acontecer, esse cara vai responder por essa situação. Entendem? Então, assim, ele pode, quem sabe, fazer isso, tá? Porque, na verdade, o PNR ele não permite essa interação direta, tá? Essa interação, né? A indicação de uma pessoa do próprio time de execução como emitente credenciado, por quê? Porque esse cara ele vai ser pressionado a colocar que está tudo ok lá para que a tarefa aconteça dentro do prazo, para que não haja atraso, o supervisor vai ficar no encalço dele. Por quê? Porque a empresa dele, senão a empresa dele vai ter que responder por isso e blá, 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 aquela coisa toda. Tá? Então, imagina a pressão. Esse cara acaba cedendo. Por que que é feito pelo gerenciador? Porque a Vale entende que o gerenciador faz parte de uma empresa idônea, uma empresa não está diretamente envolvida nos trabalhos, tá? E que não vai ser conivente nem pode, porque ela está atuando em nome da Vale, com coisas erradas, negligenciando dispositivos de proteção, recursos de segurança. Entende, pessoal? Por isso que o PNR não permite essa integração, essa interação, na verdade, tá? Por que que o PNR não permite? Por isso, tá? Se o gerenciador fizer e alguma merda acontecer, ele vai responder por isso. Vão dizer assim, vem cá, que era o emitente credenciado, era o cara da Serenge, lá era o Tarcísio. Ô, Tarcísio, vem cá, cara. Você colocou na PTS aqui que estava tudo certo, que os recursos estavam tudo certo, olha lá, o cara caiu. Caiu porque não tinha linha de vida. E aí, cara? Aí, responde para mim aí, o gerente vai te perguntar. E aí, será que você vai ter resposta? Você teria resposta, ô, Tarcísio? Vai dizer, cara, gaguejando, como é que você justifica o injustificável? Entende? Não Aí, meu dá, né? amigo, é lata na certa. Não tem para onde você correr, não. Tá? Entendeu? É isso, é disso aqui que o case está tratando. Ó. O cara vem e diz assim, ó, olá, minha colega, tudo jóia? Como somos da mesma supervisão e vamos executar a mesma tarefa, você poderia emitir PTS para nós? Aí o camarada da segurança ali atrás, curiosão, tá passando e ouviu a conversa. Aí ele chega aqui e diz assim, ó, pessoal, bom dia. Vem cá, deixa eu dar um toque a vocês aqui. Vocês sabiam que para a atuação de emitentes vale ou contratados, o emitente designado não pode participar da execução da atividade? Esse requisito é muito importante para todos nós, pois garante independência entre quem vai emitir a PTS e quem vai executar a tarefa. Na verdade, ele queria dizer aí o seguinte: esse requisito é muito importante, por quê? Porque isso evita a conivência com erros ou algum tipo de falha, tá? De quem vai executar. Entende? Ele não falou assim, falou mais bonitinho ali, né? Independência, mas o que na prática é isso aí, tá bom? Por isso que não pode ter essa interação aí. Tá? Aqui, ó, 7.4. No caso de designação de emitentes de empresas contratadas, deve-se garantir que os designados não pertençam a uma empresa envolvida na execução da tarefa. Tá bem claro. No caso de designação de emitentes vale, que não são subordinados ao dono daquela área, deve-se garantir que os designados não pertençam a uma supervisão ou coordenação envolvida na execução desse trabalho. Está bem claro aí no requisito 7.4. Claro isso aí, pessoal? Aqui fala de descontinuidade de emitente temporário, tá? Hoje não é mais emitente temporário, né? Hoje é você emitente ou é emitente, dependente se você faz parte da equipe do dono original ou não, tá? Você é emitente, ou seja, qualquer situação que acontecer ali, quem responde é você, tá? Que isso aí, antigamente tinha essa coisa de emitente temporário. Aí, se acontecesse um BO, o camarada lá que era o emitente temporário dizia, olha, mas eu não sou emitente não, oficial não, me botaram aqui como emitente, eu só sou o emitente temporário, pobre de mim. Né? Então, a Vale revisou o documento e tirou essa informação. Então, é emitente ou é emitente, não tem para onde correr. Tá? Simples assim, ó. Tá, vamos lá. Cabe ao dono da área, como eu disse para vocês, dentre outras situações, designar lá os seus emitentes, tá? De sua área, lá, ó, a linha A lá, ó. Designar os emitentes de sua área,
tudo bem? E ele tem que garantir que esses emitentes eles sejam pessoas que conheçam a área e aquela atividade que vai ser executada, né? Aqueles ativos ali, e que não sejam pessoas ligadas à tarefa que vai ser executada, tá bom? Tá, e se tiver, bom, vou precisar lá me ausentar, eu sou um emitente, né, credenciado, vou precisar sair da frente de serviço. Tá, não tem problema não, eu tenho que designar uma outra pessoa que seja treinada, né, na verdade eu tenho que providenciar uma outra pessoa, um substituto que também seja treinado e designado formalmente para que fique no meu lugar, não tem problema não. E na impossibilidade disso acontecer, então a tarefa tem que ser descontinuada, tá bom? A tarefa tem que ser paralisada e só pode ser retomada quando estiver ali presente o emitente credenciado ou o executante credenciado também, que é quem solicita lá a abertura, a emissão da permissão de trabalho, tá? Momento da emissão de PTS. Vamos lá. O que é isso aqui? Tá. Bacana. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, vamos ver a resposta, tá? Deixa eu botar todas as informações aqui. Pessoal, eu posso hoje, talvez para ganhar um tempinho, ir lá na área com o executante credenciado, preencher todos os documentos de PTS, deixar pré-preenchida e deixar só os campos de assinatura. Fazer isso, por exemplo, no período da manhã para uma atividade que vai ser executada à tarde, só para poder ganhar tempo. Aí à tarde só pega aquela papelada, assina, todo mundo assina e morreu Maria e tá tudo bem. Eu posso fazer assim ou não? Não? Por quê? O cenário da obra pode mudar, né, Parabéns. Quem falou? Ricardo? Ricardo Moreno. Rapaz, nome comprido. Ricardo Moreno. Parece nome de corredor de Fórmula 1. Ricardo É, Moreno. parente. Mas é isso mesmo, Ricardo. Do jeito que você falou aí, tá, meu amigo? O cenário pode mudar. Às vezes, imagina você preenche um documento às 8 da manhã, vai lá, olha, o cenário tá bonito, sol solarado, a área tá tudo sequinha, bonitinha. Daqui a pouco, no decorrer das horas, o dia muda, fecha tudo, cai um pé d'água, um chuvaréu danado, com raio, molha tudo, fica esse chão escorregadio, e aí? Como é que você vai considerar, então, aquela PTS que você preencheu nas 8 horas da manhã lá, por exemplo? Então, assim, isso não deve acontecer. Lembra que eu falei para vocês quando a gente começou o bate-papo que o processo anterior, né, o processo já descontinuado de PT era feito dessa maneira? O pessoal ia lá, às vezes ia de manhã para a atividade que ia ser executada à tarde, já preenchia o documento, ou ia lá, preenchia o documento, o operador em sala, no conforto da sala, do ar-condicionado. Pois é por isso que aconteciam os acidentes, os BOs, uma porrada de inspeção pegando um monte de coisa errada, dos times de segurança, né, e saúde, as próprias inspeções gerenciais, né, feitas por gerentes, onde os caras têm uns olhos de águia, né? Então os caras já chegavam lá e identificavam uma porrada de situações irregulares. E olha como é que a coisa era feita de forma assim, de qualquer maneira, né? Então por isso que a coisa não pode ser feita assim, tá, pessoal? Por isso que foi mudado. Beleza? Não pode ser conivente com coisa errada, não. Aqui fala exatamente sobre isso, tá? A PTS deve ser emitida deve ser emitida apenas para tarefas que tenham sua execução imediata, tá? Não posso emitir num horário para executar atividade em outro. E no final aí, a PTS ela tem que ser emitida sempre em 2 vias, né? E essas vias elas devem conter as mesmas informações. Mudou a equipe, pessoal, teve acréscimo de pessoas, tem que ir lá informar, né? No caso, informar vocês, né? O executante credenciado tem que informar vocês para que vocês possam fazer as inclusões também na via de vocês, tá? Na verdade, ele deve levar a via dele, informar o que mudou, o nome das pessoas que entraram, para que você, emitente, possa preencher as 2 vias, tá? Não é ele preencher a dele e levar para você, não, tá bom? É assim que tem que ser. Que mais?
Aí uma cópia da PTS fica e seus anexos, né? Fica com o emitente credenciado e outra fica com o executante credenciado lá na frente de serviço, tá? Ah, isso aqui, novos riscos no momento da emissão. Pô, já preenche, tô com a RT, riscos mapeados ali, né? Aí tô com vou preencher a PTS, surgiu um risco que não estava previsto na análise de risco. Eu posso executar a tarefa assim mesmo, eu tenho que paralisar a tarefa, eu posso complementar a RT ou a PTS. O que vocês acham que pode fazer, o que deve ser feito? Rapidamente aí, quem pode me ajudar? Tem que paralisar a tarefa e chamar o emitente e fazer uma nova análise. Se precisar, tem que abrir uma outra PTS. Tem alguém que pensa diferente, tem uma ideia diferente? Tá, vamos lá. Na verdade, pessoal, você não precisa abrir outra PTS, não. Tá? É só você. A PTS ela tem um campo, quer ver? Deixa eu mostrar o campo para vocês aqui, ó. Ela tem um campinho, que é essa parte, esse campinho aí, da direita para a esquerda aí, na tela de vocês. Que lá no anexo 16, que é o item 4, que ele fala assim: outros riscos identificados no momento da execução da tarefa. Tá? Então, esse campo existe no documento exatamente para você fazer a inclusão daquilo que a gente chama de riscos circunstanciais, né? O que seria um risco circunstancial? Risco circunstancial é aquele risco que não fora previsto em análise de risco anteriormente, entendeu? Então, você está lá, por exemplo, trabalhando e está tudo, o tempo está quente, está firme, céu aberto, tudo seco, usando andaime. Aí, daqui a pouco, o tempo fecha, cai uma chuva, molha tudo, você tem que paralisar a atividade ali, enquanto a chuva não passa. A chuva passou, o cenário é o mesmo? Não é o mesmo. Tá? Então choveu, o andame molhou, as estruturas de acesso ficaram mais escorregadias, ficaram molhadas, correndo o risco de alguém se machucar. Então, nesse caso, tem que ser feita uma reavaliação e a PTS deverá ser complementada nesse campo aí 4, tá bom? Outra coisa também importante, ó, caso haja, precise, né, da intervenção ou também da participação de um profissional de saúde e segurança, esse cara ele pode ser convocado para poder participar, tá ok? Ele pode ser convocado, inclusive na PTS, no anexo 16, tem um campo lá para que seja preenchido, né, com o nome ou matrícula dele, se for Vale, ou o nome CPF, se for gerenciadora. Eu não sei nem se tem matrícula ou CPF, eu acho que não tem, não. Eu acho que é o nome e a data, se não me engano, a assinatura do cara e a data. É uma coisa assim, tá? Tá ali, ó, 6.21, ó. Quando solicitado por qualquer um dos envolvidos na PTS, um membro da equipe de segurança ou um especialista técnico, não precisa ser da área de segurança, tá? Por exemplo, pode ser um engenheiro eletricista, dará suporte na avaliação, se for risco elétrico, é claro, né? Na avaliação de riscos e interação prévia no campo, preenchendo os campos do formulário de PTS, com nome, assinatura e data. Então, é nome, assinatura e data, tá bom? Pessoal, se tiver dúvida aí, pode perguntar, tudo bem? Eu sei que vocês são cobra criada nisso aí, mas assim, Manuel, não ouvi nada até agora, tá por aí, tá vivo? Manuel, Marcelo Tatagiba. Tô na área aí. Cochilou ainda não, Marcelo? Não, atento, sempre. Atento e operante, né? Ed, desculpa, é porque eu tô com um olho no peixe e outro no gato, mas eu tô aqui, tá? Entendi. Olho no peixe, outro no gato. Tá bom. Tarefas corretivas emergenciais, tá. Tarefas corretivas emergenciais que não passaram pelas etapas de planejamento e programação devem ser avaliadas e entendidas por todos os envolvidos na tarefa e as medidas de controle implementadas. Ah, tá. Não houve um planejamento prévio, o pessoal não foi em campo, surgiu uma tarefa emergencial lá, cara, emergência no equipamento. Eu posso ir lá executar o trabalho? Pode, sem problema nenhum. Tem que preencher a PTS? Pode preencher, deve-se preencher a PTS. Dá para preencher? Dá tempo? Tem que se preencher. Aí, se não tiver uma análise de risco, não tem problema, preencha a PTS. Tá bom? Você tendo a PTS é como se ela fosse uma extensão da análise de risco ou uma análise de risco com nome diferente. Tá?
Então, isso para medidas emergenciais, porque se há uma medida emergencial, eu não planejei, então eu não tenho OM, então eu não tenho ART, porque a OM tem que ser baseada na ART, entenderam? Mas eu vou deixar de ter a PTS por isso, ou de executar a tarefa, se é uma emergência? Não, não posso deixar. Então, pode preencher a PTS sem problema nenhum e executar a atividade. Tá, isso tem que ser uma rotina? Não, não pode ser rotina, porque tarefa emergencial, se virar rotina, aí, meu amigo, tem que rever o planejamento, tem que rever a programação aí, está tendo alguma falha de gestão aí, tá bom? Esse aqui, pessoal, vem falando de redundância, tá? Eu vou passar rapidinho isso aqui. O que isso aqui está falando? Está dizendo o seguinte: hoje o PTS lá, o PNR 31, ele tem 16 anexos, né? O anexo 16 é o formulário de PTS, os demais são os complementares. Então, assim, você tem um anexo 1 lá, por exemplo, que fala de RAC 1, de trabalho em altura. Tá? Aí eu tenho lá também um PRO de altura, que é o 040866, que antigamente era o 004866, tá? Ele foi mudado agora. E ele tinha também lá um anexo que tratava, que era como se fosse um checklist para atividades em altura. Então, ficava a dúvida. Logo quando o PNR chegou, com essas mudanças e tudo mais, ficou-se a dúvida. Pô, cara, e nesses casos, onde eu tenho o PNR fala de um assunto, tem uma lista de verificação, e o PROX lá também tem a mesma lista de verificação. Qual dos dois que eu preencho? Do PNR, do PRO, ou preencho os dois? Confesso para vocês que quando isso começou a acontecer, até o pessoal de segurança e saúde da Vale tinha dúvida. E aí eles procuravam pecar pelo excesso. O que eles falavam, o que eles orientavam quando alguém ia perguntar? Faz o seguinte, cara, preenche os dois na dúvida, entendeu? Só que isso aí gerava redundância e perda de tempo, porque os documentos falavam a mesma coisa. Então, aí eles revisaram o PNR e estão revisando os PROs, e os PROs que têm listas de verificação que são idênticas às listas de verificação do PNR, os anexos lá, que eu já apresentei para vocês, essas listas de verificação dos PROs, elas são descontinuadas, tá? E para que se dê assim uma prioridade aos anexos do PNR 31. Tá? Então, entre a lista de verificação do PRO e as listas de verificação do PNR 31, do PTS, você tem que dar prioridade às listas de verificação do PNR 31 e não do PRO. Tá bom? Então, assim, por isso que eles estão descontinuando essas listas de verificação dos PROs, caso elas tenham alguma redundância, gere alguma redundância lá com os anexos do PNR, justamente para não causar confusão na cabeça de ninguém. Tá bom? É isso que o case aqui está dizendo. Deixa eu pular isso aqui, que tem um cara falando inglês. Vocês não estão falando mal português, imagina inglês, né? Então, esses aí são uma reapresentação dos anexos, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, ó, aqui, ó, você tem o anexo 16, que é o anexo principal, que não está aqui. Tem o anexo 15, que também não está aqui, tá? Que é o anexo de designação das gerências aí de projeto, como emitente, como dono, né? Como dono não original de uma determinada área, enquanto durar um projeto. Temos o anexo 3 também não está aí, que é o anexo que trata do fluxo, né? Como é que aquele fluxo todo lá para emissão de PTS, quais os critérios, né, para emissão da PTS ou não. E aqui os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anexos do PNR 31, que trata de atividades específicas, né? Então você tem um aí, por que o nome dele é anexo 1? Porque ele tem relação direta com RAC 1. Por que o outro anexo ali, o próximo, não é o 2, é o 4? Porque ele tem relação direta com RAC 4. Tá? Por que o 5 ali? Porque tem relação direta com o RAC 5 e por aí vai. Tá bom? Já conhecia esses anexos aí? Claro que já, né? Então vamos para frente. Validade, emissão e validade de PTS, tá? Então, a PTS, pessoal, ela é válida, na verdade, para cada turno de trabalho, tá bom? Ela tem uma validade máxima, ela pode ter, né? Uma validade máxima de 24 horas, porém o ideal é que ela seja trocada a cada turno de trabalho. Se eu tenho um turno que vai das 8 às 5, é uma permissão de trabalho. Tem outro time que vai pegar das 5, sei lá, às 10, ou vamos botar às
às 12 horas, que seja, ou às 23 horas, aí é uma outra permissão. Por que que tem que ser assim? Porque normalmente o time de manhã, do turno do dia, não vai ser o mesmo time do turno da noite. Então, nada mais justo do que fazer a mudança aí do documento com seus respectivos responsáveis, né? Tanto emitente quanto executante credenciado. E time de execução, tá? Mas, assim, eu posso emitir uma PTS 8 horas da manhã de hoje por exemplo, estiquei, fui com a mesma equipe, sem mudança de turno, tive que esticar com essa equipe até 8 horas da manhã do dia seguinte. Posso usar, nesse caso, a mesma PTS? Posso. Se nada mudar, se nada mudar na equipe, no cenário, na atividade, eu posso manter o mesmo documento, por no máximo 24 horas. Tá? Relação de executantes, né? Os executantes têm que ter os seus nomes inseridos na permissão. Normalmente, o anexo 16 ele vem trazendo espaço. Não sei se isso mudou, tá, pessoal? Mas antigamente, até poucos dias, né, pelo menos, eram 15 espaços para até 15 pessoas. Ah, como é que fazia quando não tinha mais? Acabou os espaços, eu tenho 30. Então, você tem lá um outro formulário, né, onde você pode colocar ali o nome dessas demais pessoas e anexar junto aos documentos ali, tá bom? Quando a PTS ela é aquele documento via tablet, se não me engano, ela tem um espaço lá para mais campos. Você tem uma quantidade maior de campos para colocar. Uma outra coisa também que era muito considerada nesse caso aqui, né, pelos emitentes credenciados, era colocar o nome ou considerar o nome, né, dos executantes de trabalho, aqueles mesmos que ali contidos na RT. Bem, o cara olhava lá e falava assim: me dá a lista da RT aqui que eu vou deixar junto com a PTS para poder informar as pessoas que estão dentro da tarefa. Mas é mais ou menos isso aí. Tá? PTS, né? Finalizou a tarefa, deve ser encerrada, e no encerramento ela tem que ser assinada por quem emitiu a PTS e por quem solicitou, que no caso seria o executante credenciado. Tá? Todas as vias da PTS devem ser recolhidas pelo emitente credenciado, não pode ficar com o executante pós-tarefa, tá? Então tem que ser devolvida. O executante credenciado tem que devolver ao emitente e o emitente vai levar isso para o escritório lá, para sua sala, e vai guardar isso por um determinado período. Tá? Tem um período que isso tem que ficar guardado de acordo com o que é definido no procedimento ou na legislação. Tá? Por exemplo, se for o anexo 6, que é a PET, a permissão de entrada e trabalho, ele tem que ser guardado por quanto tempo a PET? Eu não sei se é 20 anos, não lembro agora exatamente, tá? Me fugiu da mente aqui agora. Mas tem que seguir o que está na legislação, ou, se não houver nenhuma informação na legislação, seguir o que está no documento vale. Tá? Bom, aquilo que eu lembro que eu falei, aquela questão do fluxograma, pessoal, aí que o Tarcísio até comentou sobre a questão de içamento, qualquer operação de içamento é obrigatório. A gente vê que é obrigatório porque a gente já tem lá o anexo 5, né? Que está ligado diretamente ao RAC 5. Então, vai ter operações envolvendo içamento. Logicamente, você vai ter que ter ali o anexo 16 e o anexo 5, no mínimo. Tá? Lembra que eu falei que o pessoal de segurança da gerência ou da Vale ali, eles podem fazer, solicitar, né, ou definir o uso de PTS em casos específicos fora do fluxograma lá do anexo 13? Pois é, o requisito 6.27 do PNR 31 está acabando de confirmar isso para a gente ali. Ó. Apenas a segunda camada de segurança ocupacional das áreas de negócio podem definir o uso da PTS em casos específicos, além dos definidos no anexo 13, critérios de aplicação de PTS. Viu? Então, para não deixar eu mentir sozinho. Aqui, pessoal, questão do uso do direito de recusa. Isso aqui é um direito garantido por lei, tá? E não é nem lei brasileira, lei internacional. E o que isso quer dizer? Que relação que isso tem com o PTS? Cheguei numa área, fiz a verificação, eu sou o executante credenciado, um de vocês é o emitente credenciado, a gente foi lá na área, identificamos qualquer situação que torne aquela atividade, né, que vai se iniciar como uma atividade sem exposta, né,
ou expondo pessoas a condições de risco grave e iminente, nesse caso, a PTS não deve ser emitida. Eu sou um emitente credenciado, que é o caso de vocês aí. Você chegou na área com o executante, olhou lá o trabalho, está faltando recurso, opa, peraí, a sua RT está dizendo que você tinha ter um recurso aqui, assim, de proteção. Cadê? Cadê o treinamento de fulano? Uai, o cara está mostrando aqui que o cara não é treinado naquela atividade, como é que eu vou botar ele para fazer? Então, qualquer situação dessa natureza, desse tipo, a permissão de trabalho não poderá ser emitida. Tá? Ela tem que ser informado aí ao executante credenciado para que ele tome as ações necessárias de forma que a atividade ela possa ser executada com total segurança. Tá bom? Isso pode, inclusive, pessoal, tá, para vocês que são emitentes aí, gerar notificação para o executante credenciado. O cara foi lá, te chamou para você emitir PTS. Você foi lá, chegou, tá faltando uma porrada de coisa, isso cabe até notificação, tá bom? Então, enfim, vai dependendo do que você acordar lá com a empresa, né, da sua familiaridade com o time de execução, essa coisa toda aí. Vamos lá. Aí vem falando aqui do processo de implantação, a gente não precisa gastar tempo com isso aqui, isso foi coisa da Vale, está mostrando como é que a Vale começou o processo, quais foram as etapas até a finalização, tá? Ok? Aqui, que mais que temos aqui? Aqui os papéis e responsabilidades, tá? Então aqui fala quem são os responsáveis dentro do processo de PTS, de acordo com o PNR 31, só que aqui não vem destrinchando a responsabilidade específica de cada um. Mas se vocês quiserem saber disso aí, que eu sei que vocês não vão querer saber mesmo, o máximo que vocês vão querer saber aí é a responsabilidade de vocês enquanto emitentes, tá vendo aqui, ó? Tem aqui, ó, emitentes, ó, credenciados, tá legal? Então dá um pulinho lá pega lá o PNR 31, lá no finalzinho, dá uma folheada que vocês vão ver as responsabilidades lá em detalhes, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Isso aqui é importante, tá? Requisitos para designação de emitentes ou executantes credenciados, né? E executantes de tarefa também. Bom, o emitente ou executante credenciado, que são os interessados nesse módulo 1 aqui, né? Então, tanto um quanto o outro precisam ter as seguintes capacitações, ó. Hacks específicos aplicáveis àquelas atividades que você vai emitir PTS ou para as quais você vai solicitar abertura de PTS, no caso do executante credenciado. Então, tem que ser treinado nas hacks. Minha atividade vai ter altura, ou eu vou emitir PTS para altura, então tem que ser treinado no hack 1. Eu vou emitir PTS para bloqueio, então você tem que ser treinado no hack 4, mais os PROs complementares, tá, pessoal? Então, treinamento hack específico. Outra coisa também que é comum para os dois, né, para as duas categorias, capacitação nos treinamentos definidos pela legislação. Por exemplo, eu vou trabalhar em altura, eu tenho que ter hack 1 mais NR35, mais o PRO de hack. Tá? Eu vou trabalhar com espaço confinado, então preciso ser treinado no hack 6, mais o treinamento de 16 horas exigido pela NR33. Ou se eu for supervisor de espaço confinado, emitente credenciado do anexo 6 lá, de supervisor, de liberador de espaço confinado, né, que é quem preenche a PET, então eu tenho que ter um treinamento lá de 40 horas, tá? No caso do emitente ou executante, o certificado de participação do treinamento é no treinamento módulo 1, tá? Então tem que sair lá, treinamento módulo 1 da PTS. Tá bom? Então, os treinamentos são comuns tanto para quem emite quanto para quem solicita a emissão, né? Já os executantes, o mecânico, o caldeireiro, o pintor, né? o soldador lá, os caras botam a mão na ferramenta, eles participam do treinamento no módulo 2 e os demais treinamentos em hack e nos treinamentos definidos pela legislação também são comuns, assim como eles são comuns para o emitente e para o executante credenciado. Ou seja, o que diferencia uma classe para outra, tá? Emitentes, executante credenciado de executantes, são só esse treinamento aqui do processo de PTS. Tá? Para o emitente, executante credenciado é o módulo 1 e para o executante de tarefa é o módulo 2. Esses são os critérios de capacitação. Bom, acabamos. Deixa eu ver aqui, ó, 3h30 no prego, pessoal. Eu achei que eu fosse fazer menos tempo, mas infelizmente eu não consegui. Mas felizmente
conseguir fazer dentro do tempo, tá bom? Perguntas agora? Alguma dúvida? Deu para dar uma relembrada daquilo que vocês já sabiam? E aí? Conta para nós. Deu para relembrar, assim, umas coisas que a gente, de repente, até não havia encontrado na área, né? Alguma coisa, mas que eu tirei a dúvida. Quem que falou aí? Quem foi? Ricardo. Ricardo Moreno, né? E aí, Tarcísio, tranquilo, meu amigo? Deu certo aí? Tudo certo, muito obrigado aí pelo treinamento, né? Acho que bem, exposição muito boa, bem clara e bem objetiva, é isso. Valeu aí, pessoal. Beleza. Tá, pessoal? Então é isso aí. Ainda assim tiver dúvida, procura o PNR, eu acho que todos vocês têm acesso, né? Ao sistema, vocês têm acesso à intranet aí, ao CISPAV também, não tem? Vocês têm acesso ao CISPAV, não tem? Sim. Sim, Pois é, se positivo. tiver dúvida, Só baixa que aí o agora, com esses PNR. bloqueios de VPS, esse negócio, cada hora tá difícil, está bloqueando tudo. Bloqueio, como é que é? Eu não entendi. Esse acesso nosso ao sistema, coisa, tem dia Ah, que tá. tá tudo bloqueado. E esse negócio do VES tá brincadeira, cara. O VES, cara, pois é estranho, né? Algumas pessoas nós estamos conseguindo corrigir, outras ainda continuam com problema. A gente vai tentar entender Ed, eu consegui corrigir, tá? Ah, Aí conseguiu, tem o Manuel? pulo Deu do certo? gato. Tem que fazer a solicitação e pedir o gestor para aprovar. Olha Novamente aí, lá no pessoal. VSC, tá? Viram aí, pessoal? Ouviram? Eu acho que eu falei junto com você. Repete aí, por favor, Manuel. Manuel? Pessoal, mas eu acho que vocês entenderam aí, né? Então, assim, quem ficar com problema, o que que o Manuel fez? Nós tentamos várias formas aqui, eu até tentei ajudar ele também, e ele não conseguiu de jeito nenhum. Aí ele já foi e fez lá, ele foi lá naquela parte de solicitação, lá no VSC, e fez a solicitação pedindo, como se ele fosse pedir assim, a revogar, naquele lugar onde você pede revogação ou modificação de acesso. Ele foi lá, pediu, informou que ele estava com problema no VES, pediu o gestor, né, a liberação, o gestor dele deu a liberação e ele voltou a acessar tranquilamente. Tá vendo aí? Então vocês também que estão com problema aí, pode fazer da mesma forma, tá? Se tiver dificuldade, fala com a gente, me chama no Teams depois, que a gente faz junto lá, pelo menos para mostrar a vocês onde é que tem que ir. Muito bom, Emanuel. Tá. O Ed, a gente fez o reset da senha, conforme a gente fez junto aquele dia, e depois no reset da senha, eu precisei pedir ao gestor que aprovasse novamente a liberação de acesso. Aí entra no VES, liberação de acesso ao sistema, VES, e aí pede para solicitar novamente o acesso, seria um usuário novo. Aí, com isso, libera o acesso lá, tá? Só assim que eu consegui voltar a acessar. Entendi. Então você fez aquele processo lá no VSC, depois de aprovado, você teve que ir lá no VES de novo para poder solicitar um novo usuário? Isso. Foi isso? Não, só resetar a senha. Só resetar. Aí, isso. Ok, entendi. Eles reativam para você lá e você faz o reset de senha só para trocar. Isso aí. Isso aí. Beleza. Beleza Tá pura. bom? Pegaram a visão aí, pessoal? É isso aí, tá? Bom, pessoal, olha só, eu postei o forms aí, vocês vão clicar aí, vão procurar PNR 000031, vai estar escrito PTS, clica nele aí e preencha ali o forms para a gente, por favor, tá bom? Não deixa de preencher não, porque é com isso aí que a gente vai gerar os certificados de vocês aí e mandar para vocês assinarem, ok? Positivo. Acabei de preencher aí já, Edgar. Todo mundo está conseguindo aí? Tá, né? Bom, bacana demais, viu? Pessoal, muito obrigado aí pela participação, pela atenção. Desejo um excelente final de semana para vocês, tá bom? E a família de vocês lá. Tarcísio, posso mandar para você então a gravação para você mandar lá pro nosso amigo? Por gentileza, Edgar, me envia que eu vou passar pro Rogério, que está no noturno, né, conforme eu te falei, e vou passar também pro Claudir Sacramento, que hoje foi folga por interstício dele. Ok, tá ótimo. A gente faz isso então, tá bom? Muito obrigado, viu? Gente, valeu, um abraço aí, fiquem com Deus, tudo de bom aí.
Tamo junto. Precisar, só chamar a gente no Teams aí ou ligar, o que vocês preferirem, tá bom? Ótimo, Boa noite, valeu, Carlos. pessoal. Obrigado. Ok, boa tarde. Valeu.